Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso tema de hoje sobre a estação de tratamento de água e nós vamos falar sobre as etapas de como que ocorre essa purificação, tá bom? Então vamos lá. Nessa imagem que aparece para vocês, ela é um esquema simplificado de uma estação de tratamento. Então é a partir dessa imagem que nós vamos trabalhar, né, explicar o que acontece em cada etapa que representa aqui. Inicialmente, então, a água ela é retirada, né, de um reservatório, levada por uma tubulação. Se for muito distante, precisa-se de bomba para ir levando mais água, né, para frente, até chegar à estação. Daqui para cá é a estação de tratamento. Ó, tudo isso aqui é a nossa estação de tratamento. Então, no primeiro momento, a água é colocada num tanque, onde recebe o sulfato de alumínio e outros produtos que facilitam a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então, além do sulfato de alumínio, pode-se adicionar cal também. Esse processo é chamado então de coagulação. É uma preparação para a etapa seguinte, que é este tanque aqui, ó. A água então ela vai para o tanque de floculação, onde ela é agitada. Com isso, as partículas, né, de sujeira vão se chocando umas com as outras, vão se unindo, formando blocos mais pesados que recebem o nome de flocos. E aí a água ela é encaminhada para esse lado, para esse tanque aqui. Esse tanque é chamado tanque de decantação, né, no qual a água fica daí agora em repouso, ela não é mais agitada, tá? Os flocos que se formaram no tanque anterior se depositam no fundo e formam um tipo de lodo, aqui, ó, né? Algumas impurezas sólidas são separadas da água, que segue para o seguinte tanque, que é este aqui, ó, da filtração. Então forma-se um lodo. O lodo que é acumulado ele é bombeado para um canal de esgoto, né? E vai para uma estação de tratamento de esgoto. E essa água aqui que já diminuiu as impurezas, porque a grande parte já caiu aqui, né? Já foi decantada. Ela é então direcionada para o filtro, né? Na próxima etapa, a água passa pelo filtro, né, formado por várias camadas de cascalho, que são pedras pequenas, além de areia e carvão. As partículas que sobraram são retidas, ou seja, aquelas pequenas partículas então ficam retidas aqui. Parte desses micro-organismos também ficam retidos no filtro. Essa etapa é conhecida como filtração, tá? E em intervalos de tempo de 20 e 30 horas, o filtro ele tem que ser limpo, porque ele vai ficando sujo devido à quantidade de água que ele vai filtrando, né? Na etapa seguinte, que é essa etapa aqui, que já sai água aqui por baixo agora, né? Vocês viram que a gente veio trabalhando com água a nível superficial, e aí agora ela passou para a parte de baixo e é aqui que vem a finalização do tratamento da água. Nessa etapa agora, tá? Podem ser misturadas produtos que contêm cloro, que daí a gente chama de cloração, e outros que contêm flúor, né? Que é fluoração. Os produtos com cloro têm a função de matar os micro-organismos que não foram retidos na etapa da filtração. E aí o que acontece, né? Então, vão morrer agora aqui. O flúor tem a função de proteger os dentes da população, ou seja, vai fortalecer aquela camada externa no dente chamada esmalte, ajudando a prevenir as cáries. Nessa etapa aqui, então, agora a água vai para laboratório, importante dizer, e verificar a análise se o processo de tratamento foi eficiente para a retirada, né, de partículas de sujeira, né, e partículas e micro-organismos. E aí sim, finalmente a água então ela vai para um reservatório antes de ser distribuída por encanamentos subterrâneos para as nossas casas ou para os prédios, né? E aí vocês podem me perguntar, mas tá, e quando não há estação de tratamento de água, o que ocorre? Interessante. Aí nós temos essa imagem, ó. Aí as pessoas têm a opção de fazer um poço raso ou um poço comum, né? Então existe isso. Nos locais então em que não existe a estação de tratamento, a água é obtida diretamente
de um rio, de um lago, de uma nascente, de uma represa ou de um poço. Isso é muito comum, às vezes, em fazendas, tá? Em regiões fora das regiões centrais aí das cidades, né? Na parte rural. O poço mais comum é o poço raso, né? Que capta a água subterrânea das camadas mais próximas da superfície, indo até cerca de 20 metros de profundidade, tá? Ele deve ser construído em local mais elevado do terreno e longe das fontes de poluição e contaminação, a pelo menos 30 metros de distância aí de fossas sépticas, né? Esse poço raso deve ter então uma estrutura impermeável que fica pelo menos 90 centímetros aqui, tá, de altura acima do solo. Essa estrutura impede a entrada de água que escorrem pela superfície do solo, então vou impedir essa entrada de água aqui, ó, que pode ocorrer. É preciso também que os primeiros 3 metros do poço, daí de profundidade, agora abaixo da terra, tá? 3 metros, sejam revestidos internamente para ficarem impermeáveis à água da chuva, que se infiltra no solo. Além dessa profundidade, daí depois, se a água então atingir o solo, o buraco desse poço, não tem problema, porque aí já passou por um processo natural de filtração, né, ao atravessar as camadas do solo, porque o próprio solo já funciona como um filtro natural. Ainda assim, o poço deve ser então desinfetado antes do seu uso e sempre seguir as recomendações dos órgãos de saúde, tá? E aí nós temos uma outra imagem agora, tá? Já nós vamos falar dos poços tubulares profundos, que é esse aqui, ó. E ele tem de dois tipos, o poço artesiano, né, e o semi-artesiano. O poço tubular profundo, ele é mais profundo que o poço comum, como a gente está verificando, né? Ele capta água aí de 40 a 200 metros de profundidade. Num poço tubular profundo do tipo artesiano, que é esse que aparece aqui, ó, ele vai captar água aqui de baixo. A água jorra espontaneamente sob a pressão, né, para a superfície. Então, existe aqui, ó, expele-se água naturalmente. Agora, num poço tubular profundo do tipo semi-artesiano, é necessário um equipamento para bombear a água, tá, para a superfície. Esses poços são perfurados com máquinas de empresas especializadas. Então, precisa se contratar uma empresa que tenha um equipamento para que possa chegar aí o furo a uma profundidade até 200 metros. É importante certificar-se de que a água do corpo, né, que você está retirando não esteja contaminada por micro-organismos ou substâncias tóxicas. Por isso, então, a água deve ser periodicamente submetida a análises em laboratórios. É preciso também que toda a água usada na casa, para beber, para lavar frutas, verduras, para lavar louça, né, para nossa ingestão de uma maneira geral, seja filtrada e fervida ou tratada com produtos à base de cloro, seguindo as instruções de desinfecção da água que são divulgadas aí pelos órgãos de saúde, ok? Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.